Artigo 7º. O CONARC poderá instituir câmaras técnicas consultivas com a finalidade de auxiliar o Conselho a elaborar estudos e propostas normativas e propor soluções para questões da política nacional de arquivo público e privado e do funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos. Redação dada pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 1º. As câmaras técnicas consultivas serão compostas na forma do ato do CONARC e seus membros. Poderão ser conselheiros no CONARC ou especialistas convidados, incluído no Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 2º. Os membros das câmaras técnicas consultivas serão designados pelo presidente do CONARC, ad referendo do Conselho, incluído no Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 3º. As câmaras técnicas do CONARC, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019, não poderão ter mais do que 5 membros, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Segundo, terão caráter temporário e duração não superior a 1 ano, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Terceiro, estão limitados a 5 operantes simultaneamente, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 4º. Os membros das câmaras técnicas se encontrarem no Distrito Federal no Rio de Janeiro, a depender do local de realização da reunião, participarão de forma presencial, e os membros que se encontrarem em outros entes federativos participarão da reunião por meio de videoconferência, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Artigo 7º. Fica instituída a Comissão de Avaliação de Acervo Privado no âmbito do CONARC, de caráter permanente, ao qual compete, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019, primeiro, receber as propostas de declaração de interesse público e social de acervo privado e instruir o processo de avaliação, incluído pelo Decreto nº 10.148 de 2019. Segundo, convidar especialistas para análise do acervo privado quando necessário, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Terceiro, emitir parecer conclusivo sobre o interesse público e social do acervo privado para apreciação pelo plenário do 98 do CONARC, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. 4. Subsidiar o monitoramento dos acervos declarados como de interesse público e social pelo Poder Executivo Federal, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 1º. A Comissão de Avaliação de Acervo Privado terá de 3 a 5 membros, respectivo suplente, no termo disposto em ato do CONARC, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 2º. Os membros da Comissão de Avaliação de Acervo Privado e respectivo suplente, incluído seu presidente, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019, poderão ser conselheiros do CONARC ou especialistas convidados, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. 2. Serão designados pelo presidente do CONARC, ad referendo do Conselho, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 3º. A Comissão de Avaliação de Acervo Privado se reunirá em caráter ordinário sempre que houver solicitação para análise de acervo privado e por convocação do seu presidente em caráter extraordinário, por convocação do seu presidente ou solicitação dos seus membros, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 4º. O quórum da reunião da Comissão de Avaliação do Acervo Privado é de maioria absoluta dos membros, e o quórum de aprovação é de maioria simples, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 5º. Além do voto ordinário, o presidente da Comissão de Avaliação do Acervo Privado terá voto de qualidade em caso de empate, incluído pelo Decreto 10.142 de 2019. Parágrafo 6º. A Secretaria Executiva da Comissão de Avaliação de Acervo... Oi, Francisco? De acervo privado será exercido pelo Arquivo Nacional, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 7º. Os membros da Comissão de Avaliação de Acervo Privado que se encontrarem no Distrito Federal se reunirão presencialmente no Arquivo Nacional, e os membros que se encontram em outro ente federativo participarão da reunião por meio de videoconferência, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Parágrafo 8º. A participação da Comissão de Avaliação do Acervo Privado será considerada prestação de serviço público relevante não remunerado, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Artigo 8º. Revogado pelo Decreto 10.148 de 2019. Artigo 9º. Aprovação do regimento interno do CONARC, mediante proposta da competência pendente do Estado da Justiça. Artigo 9º. O presidente do CONARC encaminhará relatório anual das atividades do CONARC ao Ministro da Justiça e Segurança Pública, incluído pelo Decreto 10.148 de 2019. Capítulo 2 do Sistema Nacional de Arquivo. Artigo 10. O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivo Público e Privado, visando a gestão, preservação e acesso ao documento de artigo 10. O SINAR tem por finalidade implementar a Política Nacional de Arquivo Público e Privado, visando a gestão, preservação e acesso ao documento de arquivo. Artigo 11.
O SINAR tem como órgão central o CONAC. Artigo 12. Integram o SINAR o Arquivo Nacional, Arquivo do Poder Executivo Federal, os Arquivos do Poder Legislativo Federal, os Arquivos do Poder Judiciário Federal e dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 7. Os Arquivos Municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo. Parágrafo 1º. Os arquivos referidos aos incisos 2 a 7, quando organizados sistematicamente, passam a integrar o SINAR, por intermédio de seus órgãos centrais. Parágrafo 2º. As pessoas físicas, jurídicas de direito privado detentores de arquivo podem integrar o SINAR, mediante acordo ou ajuste com o órgão central. Artigo 13. Compete aos entregantes de sinais promover a gestão, a preservação, acesso às informações ou documentos na sua esfera de competência, em conformidade com as diretrizes e normas emanadas do órgão central. 2. Disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central, zelando pelo seu cumprimento. Oi? Eu bati com a mão aqui. Disseminar em sua área de atuação as diretrizes e normas estabelecidas pelo órgão central. 3. Implementar a racionalização das atividades arquivísticas de forma a garantir a integridade do ciclo documental. 4. Garantir a guarda e o acesso aos documentos de valor permanente. 5. Apresentar sugestões ao CONAC para o aprimoramento do SINAR. 6. Prestar informações sobre sua atividade ao CONAC. 7. Apresentar subsídio ao CONAC para a elaboração de dispositivos legais necessários ao aperfeiçoamento e implementação da política nacional de arquivo público e privado. 8. Promover a integração e modernização dos arquivos em sua esfera de atuação. 9. Propor ao CONAC os arquivos privados que possam ser considerados de interesse público e social. 10. Comunicar ao CONAC para as devidas providências do ato lesivo ao patrimônio arquivístico nacional. 11. Colaborar na elaboração do Cadastro Nacional de Arquivo Público e Privado, bem como no desenvolvimento de atividades censitárias referentes aos arquivos. 12. Possibilitar a participação de especialistas de órgãos e entidades públicas e privadas nas câmaras técnicas e na Comissão de Avaliação de Acervos Privados e redação dada pelo Decreto 10.148 de 2019. 13. Proporcionar aperfeiçoamento e reciclagem ao técnico da área de arquivo, garantindo constante atualização. Artigo 14. Os integrantes do SINAR seguirão as diretrizes e normas emanadas do CONAC, sem prejuízo de sua subordinação e vinculação administrativa. Capítulo 3 do Documento Público, artigo 15. São arquivos públicos os conjuntos de documentos: 1. Produzido e recebido por órgãos e entidades públicas federais, estaduais, distritos federais e municipais, em decorrência de suas funções administrativas, legislativas e judiciárias. 2. Produzido e recebido por agentes do poder público, no exercício de seu cargo ou função, um deles decorrente. 3. Produzido e recebido pelas empresas públicas e pela sociedade de economia mista. 4. Produzido e recebido por organizações sociais, definido como tal pela Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, e pelo Serviço Social Autônomo Social de Pioneiros Sociais, instituído pela Lei 8.246, de 22 de outubro de 91. Parágrafo único. A sujeição dos entes referidos no inciso 4 às normas de cabeça CONAC constará na constante gestão de poder público. Parágrafo único. Artigo 16. As pessoas físicas e jurídicas mencionadas no artigo 15 compete a responsabilidade pela preservação adequada